10 países onde as mulheres superam os homens em número. Você sabia que em cerca de 113 países no mundo há mais mulheres do que homens? Em alguns lugares, a diferença é de apenas algumas centenas de pessoas, mas em outros, existem milhares ou até mesmo dezenas de milhares de mulheres a mais do que homens. Mas por que isso acontece? E o que isso significa para o futuro desses países? Descubra as respostas a essas perguntas e confira os 10 países onde as mulheres são maioria. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, pois isso ajuda demais o canal. Número 10. Estônia. A história da Estônia é longa e complicada. Durante a maior parte da primeira metade do século XX, o país ficou preso entre duas grandes potências mundiais, a União Soviética e a Alemanha nazista. Como resultado, muitos homens estonianos foram forçados a entrar no exército e morreram em diferentes guerras, o que causou um grande desequilíbrio na proporção de gênero. O país acabou tendo mais mulheres do que homens, o que se tornou um grande problema. Atualmente, a Estônia possui uma das maiores proporções de mulheres para homens no mundo, com especialistas apontando que 52,62% da população são mulheres e 43,38% são homens. Número 9. Portugal. De acordo com o censo mais recente, 52,69% da população portuguesa são mulheres e 47,31% são homens. Essa disparidade pode ser atribuída a vários fatores, incluindo a crise econômica que levou muitos homens a deixar o país em busca de emprego em outros lugares. Infelizmente, muitos deles nunca mais retornaram. Além disso, pode ser devido ao fato de que os homens têm uma expectativa de vida mais curta em comparação às mulheres, que é de 78 anos em comparação com os 84 anos para as mulheres. Número 8. Armênia. A Armênia é um país singular, onde a proporção de mulheres é maior do que a de homens. Existem muitas razões para isso, sendo a principal relacionadas à migração de homens para outros países e os efeitos do genocídio armênio. A Armênia tem uma longa história de pessoas deixando o país, especialmente durante o período da União Soviética, o que causou uma grande disparidade entre os gêneros no país. Além disso, devido ao genocídio, o número de armênios que vivem na Armênia diminuiu significativamente. Isso, juntamente com a migração de muitos armênios para outros países, contribuiu para a grande diferença entre homens e mulheres na Armênia. Número 7. El Salvador. Com uma população de cerca de 6,5 milhões de pessoas, El Salvador é um país da América Central. Lá, o número de mulheres supera o de homens em aproximadamente 400 mil habitantes. Essa disparidade se deve principalmente à emigração masculina em busca de trabalho em outros países, sendo que a maioria dos homens que ainda permanecem no país são muito jovens ou idosos. Número 6. Bielorrússia. Com uma taxa de consumo de álcool entre os homens que está entre as mais altas do mundo, a Bielorrússia apresenta uma proporção de 53,44% de homens e 46,56% de mulheres. Os homens bielorrussos são conhecidos por beberem fortemente e, combinado com a obesidade e o tabagismo, isso os torna mais propensos a problemas de saúde como doenças cardíacas e diabetes. Infelizmente, essa situação resulta em uma das menores expectativas de vida para homens no mundo, com o bielorrusso tendo uma expectativa de vida de um pouco mais de 70 anos, enquanto uma mulher pode esperar viver quase 79 anos. Número 5. Rússia. A proporção de mulheres para homens na Rússia é bastante desigual, com 53,65% de mulheres e 46,35% de homens. Isso se deve a uma variedade de fatores, incluindo a forma como as pessoas escolheram viver durante a Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética governava o país com mão de ferro e milhões de pessoas morreram ou foram enviadas para campos de trabalho. Esse período teve um impacto significativo na forma como as pessoas viviam, e como os homens eram mais propensos a morrer ou serem presos durante a guerra, o número de mulheres superou o de homens. Após a dissolução da União Soviética, muitos homens emigraram, o que agravou ainda mais essa desigualdade de gênero.
Isso significa que, em muitas famílias, as mulheres são a principal provedora financeira. Número 4. Nepal. O Nepal é um país do sul da Ásia com uma população de cerca de 29 milhões de pessoas. É uma sociedade predominantemente patriarcal, com cerca de 54,19% dessas pessoas sendo mulheres. Isso significa que o número de mulheres para homens no Nepal é um dos mais altos do mundo. Essa diferença tem mais de uma causa. Uma delas é que, em média, as mulheres vivem mais do que homens no Nepal. Enquanto uma mulher tem expectativa de 73 anos, um homem só pode esperar viver até 70 anos. Essa diferença é causada por muitos fatores, incluindo diferenças biológicas e ideias diferentes sobre saúde e nutrição em diferentes culturas. Outra razão pela qual existem tantas mulheres no Nepal é que muitos homens deixaram seu país em busca de uma vida melhor, já que não há empregos suficientes e o governo não é estável. Isso levou a algo como uma fuga de cérebros, onde muitos homens inteligentes, formados, deixaram o Nepal. Por fim, uma das razões pelas quais há uma maior proporção de mulheres do que homens no mundo é devido à expectativa de vida ao nascer. Embora homens e mulheres constituam quase o mesmo número de pessoas no mundo, em algumas regiões há muito mais mulheres do que homens. Isso pode ter um grande impacto na economia e sociedade do país. Na China, por exemplo, a política do filho único do governo resultou em um número desproporcional de meninos e meninas. Isso significa que dezenas de milhões de chineses podem nunca encontrar um parceiro, a menos que saiam do país. Se eles não encontrarem um parceiro, podem se sentir cada vez mais isolados da sociedade, o que pode levar a problemas econômicos e sociais no futuro. Por outro lado, na Ucrânia, o número de homens tem diminuído drasticamente devido a fatores como baixas taxas de natalidade e alta mortalidade por conta da guerra. Como resultado, as mulheres muitas vezes são forçadas a procurar parceiros fora do país. Essa diferença entre homens e mulheres também pode prejudicar o crescimento econômico, especialmente em países como Índia e China, onde há mais mulheres do que homens e menos trabalhadores para ajudar a economia a crescer. Isso pode desacelerar o crescimento da economia e, no futuro, pode causar problemas sociais, como a violência contra as mulheres. A desigualdade de gênero é um problema complexo com uma ampla gama de efeitos e é importante entender as causas do desequilíbrio antes de tomar medidas para corrigi-lo. É interessante pensar sobre o que pode acontecer se as mulheres continuarem a superar os homens e como isso afetará a dinâmica de gênero no futuro. Se alguém estiver vivendo em um país onde há mais mulheres do que homens, é importante estar ciente das possíveis implicações e desafios que isso pode trazer. É necessário estar aberto à diversidade de perspectivas e experiências e evitar estereótipos ou preconceitos baseados no gênero. Além disso, é importante valorizar e respeitar a igualdade de gênero, promovendo oportunidades iguais para homens e mulheres em todos os aspectos da vida.